Muito bem. Noções de função. Agora a gente vai explorar intuitivamente, né, através de 4 exemplos. A ideia de função está presente quando relacionamos duas grandezas variáveis. Então, a gente já falou um pouquinho ontem, né, nas aulas anteriores, sobre função, a ideia de função, né, de quando começou isso. Então, tem a parte histórica e a função, então, está relacionada a duas grandezas. Vamos ver através dos exemplos, acho que vai ficar mais prático. Aqui um exemplo do número de litros de gasolina e o preço a pagar. A gente sabe quando vai abastecer, o combustível tem um preço e de acordo com a quantidade de litros que eu coloque, é a quantidade, perdão, vai ser o valor que eu vou ter que pagar. Então, essa tabela aqui, ela traz, nesse exemplo, que 1 litro custa R$3. Então, cada litro custa R$3. Então, se eu tiver 2 litros, R$6. Então, vai dobrando ou triplicando de acordo com a quantidade de litros que eu vou pedir. Uma coisa que acontece aqui e que vai acontecer na função, a gente vai ver que elas são grandezas diretamente proporcionais, né? Ele fala aqui de duas grandezas variáveis, no nosso aqui é a quantidade de litros e o preço. Elas são diretamente proporcionais, por quê? O que é uma grandeza diretamente proporcional? É quando eu aumento uma das grandezas, a outra aumenta. Se eu diminuo uma das grandezas, a outra diminui. Então, se eu tenho 1 litro e pago 3, se eu tiver 2 litros, eu pago 6. Se eu tiver 10 litros, eu pago 30. Então, ela é diretamente proporcional nisso. Que quando eu aumento uma das grandezas, a outra aumenta diretamente proporcional. Né? Então, só para fazer a orientação geral, uma grandeza pode também ser inversamente proporcional. Muitas vezes você dobra o valor de uma e a outra vai cair pela metade, quer dizer, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Então, isso são grandezas inversamente proporcionais. Mas a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Bom, aqui ele diz para a gente observar que o preço a pagar é dado em função do número de litros comprados. Quer dizer, existe uma dependência. Eu pago dependendo da quantidade de litros que eu compro. A gente falou sobre isso já. Função é uma dependência. Então, quando eu falo que o valor dado em função, quer dizer, depende de, né? Então, no nosso exemplo aqui, o preço a pagar, ele está chamando de P, é igual a R$3 vezes o número de litros, chamado X, comprados. Então, ele tem uma fórmula, que P é igual a 3x. Então, matematicamente, é isso que a gente vai fazer. A gente vai traduzir através de uma fórmula, que também é uma regra ou uma função, né? No caso aqui, está escrito aqui embaixo, a lei da função, fórmula matemática da função, regra da função. Então, a gente pode chamar isso de função, de uma fórmula, de uma regra. É dessa maneira que eu vou poder fazer o cálculo. Nós, na matemática, para generalizar, nós usamos o f de x. Já comentamos também um pouquinho sobre isso. Nosso f de x, ele representa a nossa função. Função de dependência em quem? No nosso x. No nosso exemplo, seria um f de x igual a 3x. Então, dependendo do valor de x, é o valor que eu vou encontrar para f de x. Quem é o meu f de x? Aqui é o preço, mas pode ser qualquer coisa. Lá na física, por exemplo, depois a gente vai voltar a comentar sobre isso, a gente tem função horária de posição, função horária de velocidade. Então, nós temos funções, mas aí a gente dá um nome, né? Quando a gente coloca um f de x, a gente está generalizando.
Quem é o meu X aqui nessa tabela? Meu X é a quantidade de litros, porque depende da quantidade de litros para saber o preço que eu vou pagar. Lembrando que o nosso f de x também é a mesma coisa que o nosso y, né? Quando a gente faz uma função, é o nosso y. E a gente já trabalhou isso com duas variáveis lá no ensino fundamental, né? Então, aqui vai ser o nosso y ou o nosso f de x, tá? Vou deixar aqui anotado. Então, dado isso, ele fala assim, olha, qual é o valor, nesse exemplo, qual é o valor de 10 litros? Qual é o preço de 10 litros? 10 litros é o meu X. Então, se eu fosse calcular, eu faria isso aqui, com uma função f de 10. Lógico que eu já posso colocar 10 vezes 3, já saiu o preço. Só estou fazendo essa introdução. A ideia é essa, fazer a introdução à função. Então, eu vou calcular um f de 10. Por que 10? Porque 10 é a quantidade de litros que eu quero. Então, vai ficar 3 vezes 10. Então, 3 vezes 10 igual a 30. 30 o quê? 30 reais, tá? 30 reais. Porque ele quer saber o preço. Então, a unidade aqui nossa vai ser reais. Bem? Esse aqui seria o nosso item A. Um outro exemplo é quantos litros eu consigo comprar com 39? Então, meu f de x, quer dizer, o valor é 39. Não vou colocar as vírgulas 00, tá? Como ele é inteiro aqui, deixa eu usar o número inteiro. Então, observem que eu tenho duas variáveis, o P e o X. O P é o preço e o X é o número de litros. Então, meu F de X é o meu preço e o X é a minha quantidade de litros. Então, eu tenho duas variáveis, eu posso fazer duas perguntas. Ou eu posso perguntar o preço, ou eu posso perguntar quantos litros. Tá bem? Então, eu posso fazer essas duas perguntas. Por mais que a minha fórmula, ou minha lei, ou minha regra me mostre que é o preço que depende de X, isso não me impede, como sendo uma fórmula, de inverter a pergunta. Então, no nosso caso, eu sei que 39 é igual a 3x. Porque ele está querendo saber o valor de X agora, ele quer saber quantos litros. Me deu o valor, né, do preço. Então, agora, se o 3 está multiplicando, ele vai dividir. Vai ficar 39, que divide 3, isso é igual a X. Portanto, X, né, vai ser igual a 13 litros. Eu preciso de 13 litros, daí eu vou pagar R$ 39. Tudo bem? Então, um exemplo bem simples para a gente fazendo essas introduções sobre função. Um segundo exemplo, ele fala o lado de um quadrado e fala sobre perímetro. Vamos lembrar que perímetro, né, é a soma dos lados de um polígono. Então, toda vez que eu quero saber perímetro, eu vou somar os lados da figura. No nosso caso aqui, eu tenho um quadrado, que o lado está sendo chamado de L. No nosso caso específico aqui, o exemplo vai ser 4L. Então, perímetro é soma dos lados, todos os lados medem L, então eu vou somar os lados. Um L mais um L mais um L mais um L, 4L. Bom, então nossa função, nesse caso aqui, é 4L, P de 4L, quer dizer,
A minha função depende do lado. O quadro, né, e novamente ele nos auxilia. Se eu tenho a medida de uma unidade de lado, vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 1, ou 4 vezes 1, que é 4. Se o lado é 2, 2 mais 2 mais 2 mais 2, ou 4 vezes 2, que é 8. Então, é muito mais prático eu usar a função, a regra que eu defini, ou a fórmula que eu defini, como vocês quiserem. Então, a partir desta função, eu consigo calcular perímetro para qualquer lado, medida de lado de um quadrado. Então, eu tenho minha variável, né, minhas grandezas variáveis, que é o perímetro e o lado. Então, o perímetro está em função do lado. Tá? A partir do momento que eu tenho isso, aí eu consigo resolver qualquer pergunta. De novo, eu tenho duas grandezas, perímetro e lado. Posso perguntar qual é o perímetro e posso perguntar qual é o lado. Eu dou uma das grandezas e respondo com a outra. Então, o item A aqui, por exemplo, ele fala qual é o perímetro de um quadrado de lado 3,5. Então, o perímetro de um quadrado de lado 3,5, eu vou usar o P mesmo, não vou trocar por f de x. Vocês já viram como funciona, é a mesma coisa, né? Nosso x seria o lado e a nossa função seria o perímetro, né? Mas isso aqui a gente vai trabalhar de uma maneira direta. Então, o perímetro de um quadrado, cuja medida é 3,5. Então, vai ficar 4, que multiplica 3,5. Lembre sempre de colocar unidade, né? Não precisa colocar aqui na multiplicação, pode colocar no final. 4 vezes 3,5 são 14, né? 3,5 vezes 2 é 7. 7 e 7, 14. Então, eu tenho 14 centímetros. Então, se o lado mede 3,5, 3,5 mais 3,5 mais 3,5 mais 3,5. Só que ao invés de ficar somando, a gente multiplica. E o item B, ele faz a pergunta inversa. Se eu te der o perímetro, eu consigo calcular o lado? Sim. Então, se o meu perímetro é 22, eu consigo calcular o lado. É só inverter a fórmula, né? Se o perímetro é igual a 4L, 4 vezes o lado vai ser 22 dividido por 4. Dividir por 4 é a mesma coisa que dividir por 2 duas vezes. Você divide por 2, depois divide por 2 de novo, tá? Você pode fazer a divisão direta. Eu vou fazer. Então, 22, metade é 11, e metade de 11 é 5,5. Então, eu já saio direto com a resposta aqui, tá? Senão, você faz a conta e divide. Então, toda vez que eu divido por 4, eu faço metade da metade. Então, divido por 2, depois por 2 de novo. Tá bom? Um outro exemplo, bem parecido. Aqui ele fala assim, se entre aspas, a máquina de dobrar, né? É uma brincadeira. Ele fala assim que ele entra com um valor, né? Entrada aqui. Esse valor vai passar por essa máquina, vai dobrar o número e vai sair. Como eu represento isso? Aqui na nossa funçãozinha, ele está nos dando n igual a 2x. Cara, eu estou entrando com n, com um número qualquer, e estou dobrando esse número. Então, estou multiplicando por 2. Então, a nossa função, se eu fosse escrever a função aqui, é 2x. O valor que eu colocar para x, né? Então, dependendo do valor de x, eu vou encontrar o dobro desse número. Se é 1, 1 vezes 2. Se é 3, 2 vezes 3. Se é 10, 2 vezes 10. E aí eu vou tendo agora uma fórmula, né? Uma função para generalizar isso. E aí ele faz uma brincadeira aqui para inventar uma máquina
e essa máquina tem que triplicar e somar. Então, vamos lá. Vamos ver como ficaria a nossa máquina. A nossa função seria... Vamos trabalhar com um número, né? Depois a gente vai. Então, esse número vai ter que fazer o quê? Triplicar. Triplicar é multiplicar por 3. E depois somar 1. Então, entra um número, multiplica por 3 e soma 1. Né? Escrevendo em forma de função, f de x é igual a 3x mais 1. Na verdade, a escrita é a mesma. E o último exemplo aqui é um exemplo que fala sobre velocidade, né? Ele fala de uma rodovia, o carro mantém uma velocidade constante, então isso aqui é importante para a gente, né? A velocidade é constante, de 90 km por hora, então isso aqui vai ser o nosso valor fixo. E a tabela, ela relaciona tempo e distância, né? Então, tempo e distância. Então, quem são as nossas variáveis agora? Tempo e distância. A distância percorrida em função do tempo, quer dizer, de acordo com o tempo, né, a gente vai percorrer uma certa distância. Lembre, como a velocidade é constante, as grandezas serão diretamente proporcionais. Porque quanto mais tempo o carro percorrer, né, essa rodovia com uma velocidade constante, maior a distância. Então, se eu andar 1 hora, no caso aqui, nosso exemplo, eu vou percorrer 90 km, já que ele percorre uma velocidade de 90 km por hora. Essa velocidade é constante, então a cada hora ele percorre 90 km. Em 2 horas, 180 e assim sucessivamente. Então, dependendo do tempo que eu estou dirigindo, é a distância que eu vou percorrer. É isso que ele está dizendo aqui. Então, ele traz aqui a nossa fórmula, né? Distância 90t, que eu poderia escrever também como d é igual a 90x, ou 90t. Deixa eu ver. Ficou esquisito aqui. É igual a 90t. Né? Então, uma função em relação a tempo. Porque eu sei que essa fórmula funciona assim. Se você lembra na física, velocidade é igual a distância sobre tempo. Tá? Eu tenho até um vídeo falando sobre isso, sobre velocidade. Se você derivar ela, quer dizer, se você isolar o termo que você quer, no caso a distância, o que você vai fazer? A velocidade e o tempo, esse tempo está dividindo, ele vai para o outro lado, multiplicando. Então, aí você vai ter velocidade vezes tempo. É exatamente o que a gente tem aqui. Distância, a velocidade que está constante e o tempo. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma função. A gente vê isso lá na física também. Então, posso escrever essa função, por exemplo, escrever de uma maneira diferente agora para vocês observarem. A distância depende do tempo. Para não ficar escrevendo f de x, que a gente está dando nome, é 90t. Então, quando a gente fala função e escreve dessa maneira com f de x, né, entre parênteses, eu posso trocar isso por qualquer coisa. Né? No caso aqui, como tem nomes, distância, velocidade, tempo, então a minha distância em função do tempo é 90t. Se eu estou falando de tempo, é porque vai ter essa variável. Mas senão você escreveria genericamente assim, f de x é igual a 90x.
Então, a gente aprende na matemática a função de uma maneira geral, porque depois a gente pode aplicar em qualquer outra disciplina, ou dentro da matemática mesmo, aí especificando o tipo de função que eu quero em relação ao quê? Como a gente voltando lá no início, a gente falava de preço e número de litros, né? Então, eu poderia também estar escrevendo aqui P e L, né? Então, o preço é em função dos litros, sendo que é 3L. Então, o preço em função de litros é 3L. Aqui, eu posso escrever o perímetro em função do lado é igual a 4 vezes o lado. Aqui era só girando mesmo o dobro, o triplo, então não é muito específico. Mas quando eu tenho algo muito específico, eu posso, então, de uma maneira direta, especificar aqui cada elemento para facilitar depois no entendimento das perguntas. No nosso caso aqui, tem duas perguntas, de novo, eu tenho duas variáveis, então tem duas perguntas possíveis. Calcular a distância quando o tempo é 1,8 horas, então a distância será de 90, eu não vou escrever a função, vou fazer direto, 90 vezes 1,8 de hora, lembrando que as unidades têm que ser compatíveis. Se você está trabalhando com velocidade e ela está em quilômetros por hora, vou escrever aqui. O tempo terá que ser em horas e a distância será em quilômetros. Não faz sentido. A gente sabe que nós temos sistema internacional de unidades com metros por segundo, né, segundos e metros. Então, eu preciso saber qual unidade que eu estou trabalhando. Se ele me pediu a distância e me deu tempo em horas, essa distância vai ter que ser calculada. E quando for calculada, nós vamos encontrar a distância em quilômetros. Então, 90 vezes 1,8, 1,8 vezes 90, 72, 16, 162 quilômetros. Então, 162 quilômetros. Essa vai ser a resposta. Agora ele quer saber o tempo, né? Isso aqui era o item A, agora ele quer o item B. Ele quer saber o tempo e me deu a distância. Então, no lugar da distância, eu vou trocar para 81. Aqui eu vou ensinar uma técnica para vocês. Deixa eu só ver um pouco a tela. Olha só, distância 81, 90 vezes t. Como eu quero saber o tempo, o 90 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu já vou fazer a troca direto, tá? T igual a 81 sobre 90. Quando eu faço essa divisão, esse tempo está sendo em horas, tá bem? Porque eu tenho aqui quilômetros, aqui eu tenho quilômetros por hora. Se eu estou fazendo divisão, vai sobrar tempo em horas. Então, se eu fizer essa divisão, eu vou chegar a um valor que não vai ser inteiro, vai ser decimal. Mas uma técnica para ajudar vocês a resolver esse tipo de exercício. Como o numerador é menor que o denominador, esse número vai ser menor que 1. Então, vai ser menos de 1 hora. Então, o tempo resultante para esse exercício vai ser menos de 1 hora, vai ser um número decimal, mas quando o número é decimal menor que 1, o que a gente representa? A gente representa isso em minutos. E 1 hora tem 60 minutos, então eu preciso fazer essa relação. Então, uma
dica aqui para fazer é isso aqui, ó. Eu vou fazer a simplificação. Os dois são múltiplos de 9. Então, se eu dividir os dois por 9, vou encontrar 9 décimos. Fiz uma simplificação, tá? 81 por 9 dá 9, 90 por 9 dá 10. Isso é 9 décimos. 9 décimos, eu sei que é 0,9. Então, seria 0,9 de horas. Mas quanto é 0,9 de horas? Então, eu teria que transformar esse 0,9 multiplicando por 60 para saber quanto isso dá em minutos. Quando você fizer essa conta, você vai chegar a 54 minutos, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, jogar isso um pouquinho mais para a direita. Então, meu T aqui, fazendo a multiplicação, 0,9 de horas por 60, a gente chega em minutos. 54 minutos. Que será a resposta. Uma dica para resolver esse tipo de exercício é você fazer assim. Se você chegou no 9 décimos, você já multiplica por 60. Quando você fizer isso, ó, você vai cancelar o zero, vai ficar 9 vezes 6, 54. Você já sai direto com a resposta. Então, essa é uma técnica para você resolver direto, sem transformar o número no decimal, para depois multiplicar por 60 para chegar na resposta. Tá ok? Então, é só uma dica para vocês aí, pode ser feito dessa maneira. Bom, e o item C, eu deixei até a resposta aqui, ele fala, a distância percorrida é diretamente proporcional ao intervalo de tempo? Sim, claro, a gente já comentou isso lá atrás. Como a velocidade é constante, se você dobra o tempo, você dobra a distância percorrida. Se você triplicar o tempo, você triplica a distância percorrida e vice-versa, né? Se você diminuir o tempo pela metade, a distância cai pela metade. Então, se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. Então, são grandezas diretamente proporcionais, sim. Bom, e aí temos alguns exercícios que eu vou propor para vocês, tá? Tá aqui na tela, mas depois vai estar disponível para vocês no material.